Muito bem, continuando com a nossa revisão sobre gráficos da cinemática, aqui eu estou montando o videozinho da parte 2, né? Tu já deve ter assistido a parte um. O que é bem comum de aparecer? Gráficos de movimentos mistos. Como assim mistos? Gráficos da vida real. O que acontece então no movimento normal? Imagine que tu está num carro, o carro está parado, tu, ops, tu acelera o carro, parte do repouso, a velocidade do carro aumenta, 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 atinge um valor X e aí de repente esse valor X torna-se constante, que é o que acontece no nosso dia a dia. A gente não fica todo o tempo acelerando o carro, né? Senão, Jesus. Vamos supor assim, tu acelerou o carro até que o carro atingiu, sei lá, 20 metros por segundo. Como esse gráfico está em metros por segundo, o que são 20 metros por segundo? 72 quilômetros por hora. Quanto tempo a gente levou para atingir esses 20 metros por segundo, esses 72 quilômetros por hora? Vamos botar aqui 10 segundos, uma aceleração boa. E quanto tempo aqui a gente ficou andando com a velocidade constante de 20? Mais 10 segundos, então aqui nós teremos um tempo de 20. Isso aqui é um gráfico de um movimento misto. Vou até apagar aqui para ficar bonito. Por que esse movimento é misto? Bom, o que a gente tem que analisar esse gráfico? Daqui até aqui eu fiz um MRUV, a velocidade variou. A partir daqui eu entrei em MRU, a velocidade ficou constante. Que outras informações eu posso obter desse gráfico? Bom, daqui até aqui a reta é inclinada para cima, então essa aceleração é positiva. Daqui até aqui é um MRU, a aceleração vale zero, mas o que eu sei? Que a velocidade é constante, então aqui a velocidade é constante e positiva. Observa que essa velocidade nunca foi negativa, né? A velocidade foi do 0 até o 20 e depois manteve-se em 20. Qual outra informação o gráfico VT me dá? Eu sei que a área da figura é o deslocamento. Isso vai me ajudar a preencher esse gráfico aqui. Que área que eu tenho aqui? Bom, aqui eu tenho um triângulo. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. 20 vezes 10 sobre 2. Aqui vai me dar 100 metros. Eu percorri 100 metros em MRUV. E aqui eu tenho, vamos trocar a cor para ficar bacana. Aqui eu tenho um retângulo. Qual é a base desse retângulo? 10, porque ele vai do 10 até o 20. Qual é a altura dele? 20. Então aqui eu percorri 200 metros. Então eu andei 100 metros em MRUV e 200 metros em MRU. Se eu considerar que a posição inicial desse móvel é zero, o exercício tem que me dizer isso, através desses números eu posso construir o gráfico de posição por tempo. Como é que eu vou construir o gráfico de posição por tempo a partir desse? Bom, os tempos se repetem. 0, 10, 20. Claro que não vai ficar perfeito aqui, porque eu não estou usando régua e tal. Mas enfim, vamos tentar fazer uma escala. Tá vendo que a distância daqui até aqui é a mesma? Tentando, né? O que acontece? Se eu partir da posição inicial 0, o móvel partiu da origem. Só que do 0 até o 10 segundos ele andou 100 metros. Então vamos botar que aqui é o 100. Só que do 10 até o 20 ele andou 200. Se tu anda 100 e depois tu anda 200, qual é o total que tu andou? 300. Então, se daqui até aqui tem 100, vou ter que dobrar isso aqui. Mais ou menos aqui nós teremos o 300. E agora, olha o cuidado que eu vou ter que ter então. Pá, 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 né? Pá, 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 pá. Bom, agora com essa caneta aqui que é difícil fazer risco reto, não vai ser muito fácil de fazer, mas acho que o objetivo vai ser alcançado. Pessoal, do 0 até o 10 é MRUV. Como é que é o gráfico da posição por tempo do MRUV? É uma parábola? A parábola pode ser feliz ou triste. Como é que eu sei que essa parábola aqui tem que ser feliz? Porque a aceleração é positiva. A velocidade inicial é zero. Quando a velocidade inicial é zero, significa que a parábola tem que partir do vértice. Então vou dar uma treinadinha aqui. Ó. Imaginem que eu tenho uma parábola completa, né? Aonde que a velocidade vale zero? A velocidade vale zero aqui, ó. Então, esse movimento não vai ter essa parte aqui, ó. Não vai ter essa parte onde a velocidade é negativa, porque eu já parti da velocidade zero. Então como é que fica esse gráfico aqui? Fica igual aquele original que eu te mostrei do MRV. Tu vai partir do vértice da parábola, a parábola é feliz, 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 até que tu chega aqui. Quando tu chega nesse ponto,
a velocidade que tu tem nesse ponto torna-se constante. Então, a partir desse ponto, o gráfico vira uma reta. Então, o que nós temos aqui? Um gráfico misto. Um gráfico que no início é um MR e o V, porque aqui é uma parábola. Logo depois, essa velocidade torna-se constante, então a partir daqui, essa linha aqui vira uma reta. Então, qual é a análise que eu tenho que fazer desse gráfico? Daqui até aqui, regride ou progride? Progride. Se progride, a velocidade é positiva. Aqui ele continua progredindo, então a velocidade aqui também é positiva. Só que aqui a parábola é feliz. Como a parábola é feliz, a aceleração é positiva. Aqui não é mais parábola, é uma reta, então a aceleração ficou igual a zero. Conclusão, esses dois gráficos indicam o mesmo movimento. Isso são pares de gráficos, o gráfico VT indicando o mesmo movimento do gráfico de posição por tempo. Isso é um treino bom de fazer, porque isso aqui é muito parecido com a questão da URGS de 2013, sobre gráficos. Bom, vamos limpar aqui e vamos adiante. O que eu peguei agora aqui? O que eu separei para ti? Umas questões para a gente poder fazer junto e revisar aqui e entender, né? Fazer uma revisão do que a gente aprendeu. Olha esse exercício aqui, ó. A velocidade escalar de uma partícula em movimento retilíneo varia com o tempo segundo o diagrama abaixo. O que a gente tem aqui? A gente tem que resolver esse exercício aqui. Então, olha qual é a base desse exercício. Tu tem um gráfico de velocidade por tempo e a partir desse gráfico de velocidade por tempo, tu tem que construir o gráfico da posição por tempo. Parecido com o que a gente acabou de fazer. Só que o que a gente nota aqui? Daqui até aqui a velocidade aumenta, daqui até aqui a velocidade diminui. Quer dizer, isso é um mRV, isso também é um mRV. Só que daqui até aqui, a aceleração é positiva. E daqui até aqui, a aceleração é negativa. O que esse móvel fez? Esse móvel acelerou e depois freou. Qual é o maior pega-ratão desse exercício para quem não entende direito gráfico? Gente, a velocidade inicial é zero, ela aumenta até que ela chega no valor de 6, depois ela diminui até que ela atinge o valor de zero. Essa velocidade nunca foi negativa. Essa velocidade daqui até aqui é positiva e daqui até aqui é positiva. O que as questões adoram pedir que eu vejo muito erro? Daqui até aqui o móvel está andando para frente, daqui até aqui o móvel está andando para trás. Aí a galera vai e bota sim, não. Daqui até aqui o móvel andou para frente, daqui até aqui o móvel andou para trás. Esse móvel nunca... desculpe. Me perdi. Daqui até aqui ele andou para frente e daqui até aqui ele também andou para frente, porque a velocidade é sempre positiva. Esse móvel nunca andou para trás, esse móvel nunca deu ré. Para um móvel dar ré, a velocidade tem que ser negativa. Por que acontece essa confusão na nossa cabeça? Olha só, vou tentar te dar uma revisãozinha aqui. Ó. Ficou horrível a linha, mas tudo bem. Num gráfico de posição por tempo, imagina um gráfico de posição por tempo igual a esse de velocidade por tempo. Tá? Um gráfico assim de posição por tempo. O que esse gráfico de posição por tempo me diz? Que daqui até aqui as posições aumentaram, tu progrediu, então a velocidade é positiva. Só que daqui até aqui as posições diminuíram, tu regrediu, então a velocidade é negativa. Então, num gráfico de posição por tempo, aqui sim, aqui tu andou para frente e aqui tu andou para trás. Mas isso aqui é um gráfico de velocidade por tempo. Quando que num gráfico de velocidade por tempo tu anda para trás? Vamos usar esse espaço aqui. Num gráfico de velocidade por tempo tu anda para trás quando a velocidade é negativa. Imagina um gráfico partindo da origem, ou se esse gráfico continuasse aqui, quer ver? É que aqui eu fiz cagadinho. Se esse gráfico aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui. Imagina o seguinte, ó, imagina que esse gráfico aqui, ó, ele seja, vamos fazer vermelho, ele seja parecido com aquele assim, só que depois ele continue aqui, ó. O que está acontecendo daqui até aqui? A velocidade é positiva e a velocidade é positiva. Só que daqui em diante a velocidade é negativa. Tanto é que nesse ponto aqui a velocidade vale zero. O que acontece quando a velocidade vale zero? Inverte o sentido do movimento. Então, esse gráfico andou para frente, esse móvel andou para frente daqui até aqui, só que a partir daqui ele começou a andar para trás. Coisa que não acontece aqui. Aí qual é a barbada se tu entende isso? Gente, se a velocidade sempre foi positiva, se ele sempre andou para frente, essa letra C e essa letra D aqui estão fora, né? Porque o que mostra C e a D?
Que tu progride, regride. Nada a ver. Tu só progride. Só que tu progride no início com uma aceleração positiva e no fim com uma aceleração negativa. Quando a aceleração é positiva, a parábola é feliz. Quando a aceleração é negativa, a parábola é triste. Resposta, letra B. Tá vendo aqui, ó? No início essa parábola é feliz e aí ela transformou-se numa parábola triste. Daqui até aqui a aceleração é positiva e daqui até aqui a aceleração é negativa. E tu sempre progrediu. Daqui até aqui a velocidade é positiva e daqui até aqui a velocidade é positiva. Por isso que a resposta certa é B. A A é o contrário, tu tem uma aceleração negativa no início e depois uma aceleração positiva no fim. Beleza? Vou limpar. Vamos para a próxima. Olha o que acontece aqui na próxima. É uma questão de Santa Maria também que é um clássico. Tu tem dois gráficos. Um gráfico do móvel B, curvilíneo, e um gráfico do móvel A, retilíneo. Só olhando esse gráfico de posição por tempo, o que eu posso afirmar? Um monte de coisa. Tipo assim, vamos começar pelo carro A. O carro A é uma reta. É uma reta onde as posições estão aumentando. Quando que um gráfico de posição por tempo é uma reta? Quando é um MRU. Então o carro A é um MRU. Como as posições estão aumentando, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, mas se ele é um MRU, a aceleração vale zero. A velocidade é constante. Olha o carro B. O que acontece no carro B? É um MRUV. É um MRUV, porque o gráfico é parabólico, isso tu tem que saber de cor. A parábola é feliz, como a parábola é feliz, a aceleração é positiva. Como as posições aumentam, a velocidade também é positiva. Aí vai para as alternativas. As velocidades iniciais em t igual a zero dos carros A e B são zero. Por que que a letra A é uma bobagem? Por que que a letra A está errada? Porque o móvel A é um MRU. Pensa no MRU. No MRU a velocidade é constante, é sempre a mesma. Não existe um MRU que possa partir do repouso. Para as velocidades iniciais serem zero, significa que os móveis partiram do repouso. O móvel B, que é um MRUV, até pode partir do repouso, mas o MRU nunca. O MRU, quando começa o movimento, ele já está andando. Mas eu posso afirmar nesse caso que o carro B partiu do repouso? Sim. O que a gente acabou de revisar? Quando a gente tem uma parábola, que é um MRUV, aonde que a velocidade vale zero? No vértice da parábola. Se tu analisar essa parábola B aqui, ó, isso aqui é o vértice da parábola. Essa parábola continuaria para lá, terminaria, né? Vamos sair da tela. Então, nesse ponto aqui, a velocidade inicial do B vale zero, porque ele parte do vértice, mas não a do A. O que diz a B? A velocidade média do carro B é igual à velocidade média do carro A, no intervalo de 0 a t. Com certeza. Resposta desse exercício é Brasil. Por quê? Velocidade média é a distância que tu andou pelo tempo que tu levou. O que acontece nesse movimento? O A e o B partem da posição inicial zero. E num determinado tempo t aqui, ambos se encontraram na mesma posição. Cara, se tu sai do mesmo lugar e tu chega no mesmo lugar, a distância que tu percorreu é a mesma. E o tempo que esses móveis levaram para fazer isso é o mesmo. Se tu tem a mesma distância e o mesmo tempo, a velocidade média do móvel A com certeza é igual à velocidade média do móvel B. Tem gente que se atrapalha aqui com o seguinte, ó. Ah, mas o móvel B está fazendo uma curva. Ele não está fazendo uma curva. Não confunde o gráfico com a trajetória. Isso aqui é apenas o gráfico que representa a posição por tempo. Esse gráfico não quer dizer que o móvel A andou numa reta e o móvel B andou numa curva. É apenas o gráfico da posição por tempo. Vamos analisar as outras porque estão erradas. As velocidades iniciais dos carros A e B são diferentes de zero. A gente viu que a velocidade inicial do carro B vale zero, porque ele parte do vértice da parábola. A aceleração do carro A é igual à aceleração do carro B. Nada a ver, né, pessoal? O carro A nem tem aceleração, ele é um MRU. O carro B percorrerá uma distância maior até encontrar o carro A. A distância percorrida até o momento do encontro foi a mesma. Beleza? Vamos para a próxima, então. O que eu separei aqui? A questão da URGS desse ano. Essa questão aqui é a questão número 1 da URGS de 2013. Bom, essa questão ela é interessante, porque a URGS foi bem detalhista, né? Eles fizeram gráficos bem parecidos.
bastante aluno vem e pergunta para mim, mas vem cá, esses gráficos são praticamente todos iguais. Praticamente, né? Olha como a URGS é uma prova detalhista. Um automóvel desloca-se por uma estrada retilínea, plana e horizontal com velocidade constante de módulo V. Então isso é importante. No início do movimento, o carro está andando com velocidade constante. O carro está em MRU. Em certo momento, o automóvel alcança um longo caminhão. A oportunidade de ultrapassagem surge e o automóvel é acelerado uniformemente até que fique completamente à frente do caminhão. O carro foi acelerado. O que é isso aqui? Um MRU que vai se transformar num MRUV. Nesse instante, o motorista alivia o pé e o automóvel reduz a velocidade até voltar à velocidade inicial V. O MRUV vai virar de novo um MRU. Então, o que esse carro fez? Ele tinha uma velocidade constante, ele acelera, aumenta de velocidade, logo depois ele desacelera e volta a ter a velocidade que ele tinha no início. A partir disso, tu quer montar o gráfico da posição por tempo. Qual é o truque aqui? Então, vamos lá. Um MRU transformou-se num MRUV acelerado. Logo depois, esse MRUV acelerado vira um MRUV retardado, porque a velocidade primeiro aumenta, depois diminui. E depois disso, tu volta a ter um MRU. Como é que é o gráfico do MRU de posição por tempo? Uma reta. Como é que é o gráfico do MRUV acelerado? Uma parábola feliz. Como é que é o gráfico do MRUV retardado? Uma parábola triste. Como é que é o gráfico do MRU? Uma reta. Só que olha o que eu fiz aqui no MRUV retardado, tá vendo aqui, ó? Eu fiz uma parábola triste, só que eu fiz ela regredindo. Isso aqui tá errado, né? Não é que tá errado, isso é um retardado, só que esse cara nunca regrediu. Então vou até apagar aqui, ó. A explicação que eu quis dar era diferente, fiz muito rápido aqui. O que acontece? Essa parábola feliz vai ter que virar uma parábola triste, só que ela tem que continuar progredindo, porque o móvel sempre andou para frente. Aí tu começa a analisar, o que tu vê, ó? Essa reta inicial e essa reta final tem que ser iguais, ó. Todos os gráficos aqui, ó, a inclinação inicial e a inclinação final da reta é a mesma. Então isso não me resolve o exercício. O que eu sei? Que nas etapas do MRUV eu tenho que ter parábolas. Olha o que acontece na letra B, ó, um detalhezinho bem pequeno, ó. Tu tá vindo com um gráfico retilíneo, aí o gráfico faz uma parabolinha, vira retilíneo e depois aqui tu tem uma variação brusca. Tá vendo essa etapa aqui, ó? Essa etapa aqui não está mostrando a etapa do MRUV, que é a etapa do MRUV retardado. Aqui, olha o gráfico C, é ao contrário, né? A etapa inicial não mostrou o MRUV, que é um MRUV acelerado. Aqui mostrou. O gráfico D é horrível, porque é pam, 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 tudo reto, e o gráfico E aqui o cara fez um invente e tente e cria um gráfico diferente. Por que a resposta correta é a letra A? Olha que bonita a letra A. Tu tá em MRU, aí tu faz um MRUV acelerado, a velocidade aumenta, tá vendo como a reta fica mais inclinada aqui, ó? Logo depois tu tira o pé, tu faz um MRUV retardado e a velocidade volta a ficar constante. Tu vê que o detalhe era bem pequeno, mas o que eu tinha que ter? A etapa do MRUV acelerado e a etapa do MRUV retardado. O que eu tenho aqui, ó? O MRUV acelerado. O que eu tenho aqui? O MRUV retardado. Quando que este gráfico parou de progredir? Nunca. O carro sempre andou para frente. O que eu tenho aqui? Velocidade positiva. O que eu tenho aqui? Velocidade positiva. O que eu tenho aqui? Velocidade positiva. Só que nas etapas iniciais as acelerações são nulas. Aqui nessa etapa eu tenho uma aceleração positiva e aqui nessa etapa eu tenho uma aceleração negativa. Beleza? Espero que tenha ajudado. Bom estudo. Te puxa aí.